Olá, um oi para as turmas de Informação e Comunicação, Produção Cultural e Design, Gestão e Negócios e Produção Alimentícia. Meu nome é Viviane, sou a professora de Cidadania e semanalmente nós teremos o nosso encontro com temas variados. Estou gravando essa apresentação aqui da Sala de Cidadania. Para este nosso primeiro encontro, a nossa primeira conversa, vamos buscar entender e desconstruir o conceito cidadania. O que vocês entendem quando pensam nesta palavra? O que vem em mente? Quando nós fazemos esta aula, este encontro em forma presencial, normalmente o que mais ocorre é uma dificuldade até na sua definição. Às vezes nos foge como definir em uma palavra ou em uma frase o que seria o entendimento de cidadania. O que é normal. De certa forma, eu diria que até a grande questão, a grande sacada de fato do que é cidadania. Ela não é um conceito tão simples de se definir. Eu diria que mais, ela não é um conceito estanque, um conceito fechado, mas sim um conceito histórico que varia no tempo e varia no espaço. Por exemplo, a gente pode perguntar, cidadania é o mesmo aqui no Brasil e o mesmo, por exemplo, para os Estados Unidos? Não. Vocês podem até dar uma olhadinha, fica a dica aqui na Netflix. Uma série, se eu não me engano, tem 8 ou 10 episódios, mas são tão curtinhos, só 4 minutos mais ou menos, que chama Lições de Cidadania. Ele foi elaborado por Barack Obama e Michelle Obama, e lá falam sobre todo esse histórico, o conceito, como que eles entendem, e a gente percebe como é diferente do que da nossa vivência, seja por lei e seja em outro aspecto também. Porque, além de variar essa questão de país, varia a cultura, varia também a forma como a gente tem, por exemplo, de cidadania para a mulher, cidadania para o indígena, cidadania para diversos povos, né? Então, e ela também vai variar no que seria no tempo. Há um tempo atrás, o entendimento de cidadania era outro. A gente pode, de certa forma, resumir, a gente pode entender que ela é um projeto em construção. Ela é um projeto individual e é um projeto coletivo. Eu posso dizer que é o existir. É tudo o que acontece comigo na minha vida, todas as minhas ações, é um não ser invisível. Um conceito mais comum a gente pode entender que é fazer parte de um todo maior. É ser detentor de direitos e detentor de deveres. E a gente, no que se refere à lei, então, são 3 tópicos: civis, políticos e sociais. Os direitos civis: direito à vida, direito à liberdade, direito à propriedade e direito à igualdade. Os direitos políticos: participar do destino da sociedade, votar e ser votado. Os sociais: participar da riqueza coletiva, educação, salário justo, saúde e uma velhice tranquila. Em especial, quando a gente está falando inclusive de cidadania em tempos de pandemia, né? A pandemia no mundo todo, ela despertou o debate, inclusive, sobre o papel do Estado na proteção aos considerados vulneráveis e no incentivo também à sua autonomia. Então, quando a gente fala de cidadania, envolve todo o meu agir, envolve tudo o que acontece comigo no decorrer de todo o meu dia, onde falta e onde de certa forma é qualificatório. Todo o meu caminhar, o meu ir e vir, o que acontece no transporte público, em tudo. Por isso que eu digo, é o existir. E mais ainda, é não ser invisível. Todos nós temos opinião, todos nós temos voz? Sim, mas todas as vozes são ouvidas? Não necessariamente. E é daí que justamente a cidadania é um exercício do coletivo. Nós nos tornamos mais fortes quando a gente conversa sobre isso, nós nos tornamos mais fortes quando cada um se junta numa ideologia, numa busca em comum. A partir do momento que cidadania, de certa forma, é o meu existir, ou seja, é tudo que me interessa, é tudo do meu interesse, são situações, inclusive, às vezes que você nem tem a noção de que isso é importante e que isso precisa ser do seu interesse também.
nós vamos desenvolvendo o decorrer dos próximos encontros de uma forma coletiva. Nós temos algumas pautas, né, a serem tratadas, como, por exemplo, algumas temáticas onde a gente vai falar sobre linguagens que estão sendo ali comuns no dia a dia, algumas expressões. Nós vamos falar sobre fake news, nós vamos falar sobre o tribunal da internet com relação ao cancelamento digital, como, por exemplo, comportamento humano nas redes sociais. Nós vamos falar de racismo estrutural, as nossas expressões do dia a dia, a origem delas. Vamos falar de a vulnerabilidade na pandemia com relação a ser que nem toda casa é um lar. Nós vamos falar sobre diversidade, inclusão, depressão, saúde mental, abuso, assédio, inúmeros temas, inteligência emocional, como isso é importante, nós sermos gestores das nossas emoções, né? Nós entendermos essa importância de emoção e sentimento. E isso é só um leque, uma pequena ideia de tudo que nós vamos desenvolver em conjunto, né? No decorrer dessas próximas aulas. Inclusive, nós pedimos também quem tiver assuntos para que gostariam que se transformassem em conversas, em temas de conversa, em temas de aula, por favor coloque comente nos grupos de WhatsApp, ou então para quem está no modo presencial, aqui na sala de cidadania, está sempre aberta, disponível. Tem uma caixinha de sugestões com ideias de aula e assim a gente vai construindo e aprendendo. Porque como tudo que seria no que se refere à educação, a educação ela é uma via de mão dupla, né? Nós aprendemos uns com os outros. Vamos lembrar também que existe o canal no YouTube, o canal Biase Cedesp. Quem ainda não se inscreveu, vá lá, se inscreva, ative o sininho para ficar sempre atualizado com as notificações das aulas. E é como nós falamos, é um celeiro de aulas, onde ali, para quem está matriculado num curso, você pode ter a opção de ter acesso às informações dos demais cursos, o que é muito bom. A gente tem que entender que conhecimento é o que nos fortalece, é o nosso engajamento, é o que nos torna diferentes, seja com relação ao mercado de trabalho ou na busca do nosso próprio autoconhecimento, que isso é um dos tópicos que a gente vai estar sempre trabalhando no que se refere à cidadania. Essa busca de nos conhecermos melhor. Mais ainda, não precisou a pandemia para a gente perceber que não é somente a saúde física que nós precisamos cuidar, mas a nossa saúde emocional, a nossa saúde mental. E isso a gente vai conversando no decorrer. Então, estamos à disposição. Já a partir, né, de agora, nós já deixamos esse canal aberto, né, de certa forma. E então a gente aguarda as sugestões de temas e vamos construindo, fazendo junto esses nossos próximos encontros. Cidadania é isso, cidadania é esse fortalecimento dos valores da convivência. Fiquem bem, um excelente final de semana a vocês e até o nosso próximo encontro.